Que bom! Hoje, mais um Espiritualidade na Ação. E a temática é bem específica: espiritualidade e estratégias empresariais ESG. Tenho certeza que a maioria da sociedade não sabe o que é ESG, o que é bom, porque os convidados estão aqui justamente para elucidar, vieram para elucidar. O primeiro convidado que eu vou chamar é o Dr. Gilberto Álvares dos Santos, especialista em Direito Econômico e Financeiro pela FGV Rio de Janeiro, especialista em negócios, em negociações e tratados internacionais comerciais pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, especialista em ESG e equidade racial, consultor em ESG e coordenador nacional de certificações ESG racial pela Educafo Brasil. Doutor Gilberto, quer dar uma saudação aos nossos ouvintes? Frei, importante esse momento. Quero saudar todos os participantes ou ouvintes nesse momento, saudar o grande colega Gibson, que está aqui conosco, que é o gerente executivo do Pacto, e agradecer ao Frei Davi e ao programa Espiritualidade e Nação pelo convite e por todo o suporte e apoio. Vamos lá. Olha, é bom saber, e todos vocês que estão agora nos assistindo ao vivo, nesse horário das 8 horas, é bom saber que esse programa vai para todo o Brasil e costuma ter até 5.000 audiências ao vivo. E vai ser bem melhor a audiência se cada um de vocês que ama o debate mandar o link para todas as redes sociais que você participa. Nós sabemos que as coisas boas a gente partilha. Ninguém segura coisa boa só para si. O outro convidado é o nosso irmão Gibson Trindade. Ele é comunicólogo, pesquisador e também é ativista, com mais de 20 anos de atuação em trajetórias de justiça social, o que é a nossa praia, justiça social. Ele trabalha bastante a equidade racial e também trabalha com transformações organizacionais. É gerente e cofundador do Pacto de Promoção pela Equidade Racial. Professor convidado da Fundação Dom Cabral, liderou a criação do índice ESG Equidade Racial, referência nacional na mensuração da diversidade do setor privado. Conosco para a saudação inicial, Giberson. Olá, Frei, é um prazer estar com o senhor e com os audientes do programa Espiritualidade em Ação. Espero que esse papo hoje possa estimular novas lideranças e alianças para a gente mudar um pouco desse cenário tão desafiador no Brasil. Exatamente, desafiador sim, todo o cenário. E nós entendemos que as empresas têm muito a colaborar, porque agora eu acho que nós, da 4ª Conferência Empresarial ESG Racial, vamos com certeza, os vários palestrantes, dar ênfase e explicar para as empresas que o Brasil assinou a Convenção Interamericana contra todas as formas de discriminações. Portanto, a empresa que não adotar a equidade não é um pouco, a equidade, é igual. A empresa que não adotar a equidade pode sofrer um processo. E nós estamos prontos para processar empresas que não têm sensibilidade com a causa do povo negro. Portanto, antes de começar as perguntas, eu gostaria de colocar um texto bíblico de Isaías, o nosso querido Isaías, profeta Isaías. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, encorajem os oprimidos, façam justiça aos órfãos, defenda a causa das viúvas. Gente, isso é Isaías. Portanto, empresas, aprendam a fazer o bem. Vocês, empresas, com certeza, fazendo bem, serão empresas queridas, aplaudidas e cada vez mais vai ampliar a clientela. Bom, feita essa introdução espiritual, vamos dar início, então, ao tema central.
ESG é uma sigla que a equipe vai explicar para todos nós. E essa sigla, ela não caiu do céu, né? Não apareceu do nada, ela vem da ONU, portanto, é uma decisão da ONU. A primeira pergunta que vai para o Dr. Gilberto: de que forma as empresas podem transformar o compromisso com a equidade racial em ações concretas dentro de suas trajetórias enquanto aplicação do ESG? Frei, excelente pergunta. Eu acho que o ESG veio como uma pauta das empresas. O setor econômico foi dirigido a essa tarefa de cumprir as metas do clima, as metas ambientais, de cumprir metas sociais, deixando bem claro que parte dessa sociedade brasileira ela está excluída de várias oportunidades, e deixar bem claro que uma governança da empresa, que seria o G do ESG, a governança da empresa teria que estar voltada para garantir esses compromissos. O compromisso ambiental, o compromisso social e o compromisso de garantir transparência e garantir validade aos atos administrativos empresariais na sociedade. Bem, uma das coisas importantes que eu posso chamar a atenção é que dentro do S existe uma variedade de intervenções que a empresa é obrigada a desenvolver. Mas tem uma parte que é muito sensível, que é a diversidade e a inclusão e, sem dúvida nenhuma, o combate ao racismo. A meta que se estabelece dentro do projeto do pacto e para essa conferência é incluir os pretos e os pardos dentro da economia, dentro da linguagem econômica, dentro das oportunidades econômicas. Então, esse é o conceito de ESG e as empresas têm muito que caminhar e muito que contribuir com a sociedade brasileira. Gibson, veja só, a associação Pacto pela Promoção da Equidade Racial, que tem várias entidades que participou do processo fundacional, nasceu para fortalecer o compromisso das empresas com a diversidade e a inclusão. E aí eu te pergunto, Gibson, de que maneira a associação Pacto pela Promoção da Equidade Racial contribui para que as empresas abracem a norma da ONU, ESG? Excelente, Frei. Então, o pacto surge, na verdade, como um anseio coletivo de várias organizações do movimento negro, essencialmente, mas também dialogando com os executivos das maiores empresas do país. Nós sabemos que, historicamente, esse diálogo nunca foi fácil, né? Sempre houveram muitas barreiras entre o mercado privado e entre os movimentos sociais quando a gente fala da inclusão de profissionais negros, sobretudo nas posições de liderança, que é o grande desafio do cenário nacional. A gente ainda tem uma subrepresentatividade desses profissionais quando a gente fala da tomada de decisão nas organizações. E durante muito tempo a argumentação era a falta de profissionais habilitados para ocupar esses postos. Com o advento das políticas públicas, sobretudo da política de cota, né, nos últimos 10, 15 anos a gente observou um aumento na qualificação e no número de profissionais habilitados para ocupar esses postos, mas na contramão nós não observamos a ampliação da inclusão dos profissionais nessas posições de liderança. Então tem uma questão também de cultura, né? Quando o Gilberto fala do G da governança do ESG, está atrelada a isso, a quebra dos vieses inconscientes e das barreiras que as empresas, de uma forma, né, muitas vezes intuitiva, replicam ali. Então o pacto surge do diálogo e da construção coletiva, de se criar alternativas, ferramentas, mecanismos, e aí a gente tem um protocolo próprio que instrui as empresas de maneira muito construtiva a mudar esse cenário. Quando a gente fala de inclusão, a gente está deixando de tratar a pauta racial como algo subjetivo, que também durante muitos anos foi como ela foi vista no meio corporativo. E a gente começa a usar a linguagem dos negócios, dar número
as necessidades, criando metas e estratégias bem definidas para que essas empresas, em médio e longo prazo, comecem a apresentar os resultados dessa mudança de cultura, tudo isso mensurado através de uma metodologia matemática que é própria do Pacto, o índice ESG de equidade racial. Muito bom, muito bom. Doutor Gilberto, a adesão das empresas ao Pacto pela Promoção da Equidade Racial representa um compromisso não particular, é um compromisso público com a diversidade, com a inclusão, com a justiça. Te pergunto, como a certificação pode incentivar as empresas a manterem um compromisso, uma vez que espiritualidade e compromisso com o mundo melhor se dialogam? Em outras palavras, como a certificação pode ajudar as empresas a serem mais responsáveis com a justiça e com o mundo melhor? Frei, o Gibson acabou de mencionar que essas empresas, ao aderirem ao pacto, e aqui eu quero fazer um parêntese, hoje nós temos as 80 maiores empresas brasileiras dentro do pacto, para entender a dimensão que está tomando a pauta de combate ao racismo e de inclusão social e racial. Bem, essas empresas, quando assumem o compromisso, elas têm lá um período para elas cumprir esse compromisso de inserir o preto e o pardo nas suas atividades, não só no chão de fábrica, mas também nas atividades intermediárias, como gerências, e em diretoria e conselho, que, como o Gibbs falou, é o ponto sensível hoje que nós vivenciamos dentro das empresas. É como vencer essa barreira. Há um esforço, mas esse esforço só não basta. O que a gente entende no pacto, e no caso eu representando a Educafro como uma empresa certificadora, é que essa atividade de esforço tem que ser verificado, tem que ser validado e analisado para que não haja dentro do que se está mencionando propaganda falsa, né? A gente sabe que neste convívio tudo pode acontecer, mas o pacto não pode se desmoralizar quando ele traz uma pauta junto com uma empresa. É o nome dele, é o nome da sociedade que anseia por uma mudança efetiva que vai estar em jogo. Então tem a certificação, e a certificação é para isso. Nós vamos verificar durante aquele compromisso, aquele período de compromisso, ano a ano, o que a empresa de fato está falando que fez e se ela fez. Esse ato, no final, simboliza uma certificação que é normalmente entregue, Frei, nas nossas conferências. Então, a 4ª conferência, que vai acontecer agora em São Paulo, dia 26 e dia 24 no Rio, teremos a entrega dessa certificação das empresas que no ano de 2024, 2025, foram verificadas e validadas as suas ações. Então, é desta maneira que a gente consegue avançar e é dessa maneira que a gente entende que as empresas conseguem cumprir seus compromissos. Eu tenho certeza que todos vocês do Brasil inteiro vão se esforçar para participar desse evento. Vale a pena uma viagem a São Paulo, vale a pena uma viagem ao Rio. Acho que vocês vão se enriquecer demais. É algo inovador. E se você não puder, depois olhe nas redes sociais do nosso pacto, que você vai ter acesso aos conteúdos. Esse conteúdo é fundamental para te enriquecer, te fortalecer, fazer de você alguém mais preparado para ajudar o mundo a ser melhor. Bem, é importante dizer para vocês que estamos no ICL. O ICL está cada vez mais se diversificando. Acaba de lançar, ou melhor, brevemente, nos próximos dias, o ICL vai lançar mais uma pós-graduação. Veja só, mais uma pós-graduação. O núcleo de pós-graduação do ICL vai lançar a primeira pós em Teoria Crítica da Sociedade Brasileira. A pós, ela quer transformar o nosso pensar enquanto sociedade. Ela quer transformar o nosso agir enquanto sociedade. E ela quer transformar a prática da militância de todos os intelectuais e de todo o movimento social em vista de construir o Brasil melhor. E se você, e tem certeza, você vai aprender com os intelectuais mais influentes da atualidade, como a Nancy Fraser
Rodmir Safatler, o Gessé Souza, a Márcia Tiburi, Rafael Valim, Elias Jabor, Lindner Pareto e Álvaro Garcia Limeira. O lançamento do curso e a abertura oficial será agora, 27 de novembro, está bem próximo. Lógico, você não vai deixar para a última hora, vai se inscrever, não é isso? E você vai ver aí os links de inscrição. Portanto, não perca essa chance de fazer essa pós fantástica. Essa pós vai te empoderar e clique nesse link e se inscreva hoje ainda, que eu quero encontrar você lá. A Conferência Empresarial ESG Racial se consolida como um importante espaço de diálogo, aprendizado e mobilização em torno da equidade racial, reunindo empresas, organizações e sociedade civil. O evento promove a troca de experiências e a construção de soluções práticas para fortalecer a diversidade e a inclusão no ambiente corporativo. Vocês já perceberam, pela fala deles, que esse é o foco. Giberson, vamos lá então. Como a conferência pode inspirar empresas e líderes? Olha só, como a conferência pode inspirar empresas e líderes a transformar o debate sobre equidade racial em ações concretas e duradouras. Porque o que nós percebemos? É comum você entrar em uma empresa e olhar o site dela e ver muitas falas bonitas sobre inclusão, mas na prática não tem nada. Nós queremos algo concreto e algo duradouro. Como a gente pode ajudar as empresas, Giberson, nesse processo? Importante, Frei, esse debate, essa discussão. Eu vou dar um passo atrás e lembrar que o Pacto foi quem cunhou essa ideia de ESG racial, entendendo que não dá para discutir os aspectos sociais corporativos no Brasil sem olhar para a questão de raça, sabendo que nós somos 56% da população, mas ainda somos também a maioria daqueles profissionais que estão invisibilizados. Então, em 2019, esse grupo, junto com a Educafro e tantas outras organizações e lideranças sociais, criaram esse conceito em cima de conhecimentos práticos, técnicos, observando as dificuldades da pauta social e também do mercado corporativo. O diferencial da conferência em relação a tantas outras agendas que debatem a pauta racial é que ela é norteada em práticas que são evidenciadas através da certificação do Pacto. Então você vai ter contato e acesso ao que as empresas já estão fazendo e que está dando certo, mas não sobre o ponto de vista da argumentação da empresa, e sim daquilo que a gente pode constatar com evidências técnicas e provas de que essa prática, essas ações afirmativas, esses investimentos que são alocados, sobretudo no terceiro setor, quando a gente fala de educação, de empreendedorismo, de cultura, de esporte e de saúde, de fato estão indo para a população negra, tentando aí acelerar a inclusão desses profissionais. Então, esse ano, com a 4ª edição, a gente também, como já foi citado aqui, ocupa um outro espaço, que é a Praça Corporativa do Rio de Janeiro. A gente está aí há 3 anos fazendo isso em São Paulo, mais de 3.500 lideranças do Brasil inteiro já estiveram conosco nas últimas edições. É sempre importante reconhecer o esforço de líderes corporativos, mas também das organizações sociais que se deslocam do país inteiro para estar conosco em São Paulo nos últimos 3 anos, e que esse ano a gente consegue, de fato, ocupar um outro espaço. A troca é feita em cima do network, da possibilidade de ouvir o que o colega está fazendo, que pode ser a sua dificuldade. Então, a experiência de estar nesse espaço não é apenas de ouvinte, mas sim de participante, onde você também tem espaço de fala para conhecer, para trocar, para apresentar seus projetos. Então, esse espaço de um dia é um espaço de construção coletiva, onde a gente reúne aí aproximadamente 2.000 pessoas para construir uma agenda racial, que nesse momento de tanta dificuldade pelo cenário global, e também num ano atípico, onde a gente tem a realização da COP aqui no Brasil, e que acaba dividindo a atenção de muitos líderes do meio corporativo, tira do eixo de centralidade um problema que a gente tem há quase 500 anos, que é a exclusão das pessoas negras.
Então não podemos deixar que essa cortina de fumaça, por mais que seja propositiva, tire a nossa centralidade em relação a um problema estrutural que é o racismo no Brasil. Vocês estão no programa Espiritualidade da Nação. É o primeiríssimo programa do ICL, que hoje é uma potência de comunicação. Lembrando a vocês que hoje a temática é espiritualidade e estratégias empresariais ESG. Espiritualidade e estratégias empresariais ESG. Então, você que está gostando do programa, dê seu like, mande o link do programa para todas as suas redes sociais. Vamos fazer esse assunto ESG racial, que é algo super novo, como falou o Gibson, uma invenção do Brasil e queremos contagiar o mundo todo com essa proposta ESG racial. Vamos fazer esse assunto pegar. Todo mundo ganha com isso. O Brasil vai ficar muito melhor se o Brasil conseguir abraçar a ESG racial. E lembrem, o Lula, na ONU, há 2 anos atrás, e repetiu nesse último ano, o Lula criou a ODS 18. O ODS 18 trabalha justamente a temática da equidade racial. E, portanto, a ESG racial dialoga com a ONU nessa demanda aí. Agora, eu queria perguntar ao Dr. Gilberto e ao Dr. Gibson, veja só, eu sei que é meio delicado citar nomes, mas qual empresa que vocês trabalham com ela que mais marcou e já pode servir de exemplo para outras empresas? Então, são várias, mas cita uma, só para poder cada um de vocês cita uma e comenta por quê, que eu acho importante nosso povo ter referência. Gilberto, você quer começar? Afinal de contas, você é certificador, né? Então, gente, primeiro é importante que a gente traga para cá 3 informações. A primeira é quais são os compromissos que as empresas têm com o pacto pela equidade racial. Elas são sustentadas, primeiro, na questão demográfica interna da empresa, ou seja, qual o perfil daquele trabalhador, como é que ele está distribuído entre as classes sociais, entre a questão de racial e com relação às suas atividades de promoção e com relação ao salário. Então, o primeiro é a questão demográfica. Aí já tem um índice de ESG que a gente calcula para esse tipo de entrega da empresa. A segunda entrega que a empresa se obriga são as suas políticas de ação afirmativa. Ou seja, como ela desenvolve e como ela sensibiliza todos os seus colaboradores para que o racismo seja combatido em todas as suas formas dentro da empresa. E a terceira maneira em que essa empresa se compromete de executar uma política de equidade é financiando entidades do movimento negro, principalmente na área de educação, de empregabilidade, mas também estendendo a questão cultural. Mas essas 2 primeiras, a educação e empregabilidade, é fundamental. A educação não pode ser uma obrigação só do poder público, né? E nem só das empresas de educação da área privada. Elas têm que ser de todas as empresas. E, para isso, ela se insere numa comunidade e traz o reforço necessário para a atividade de educação no 1º grau, 2º grau, ensino profissionalizante e ensino superior. Ela pode reforçar. Um exemplo: pobre, preto e pardo das periferias entra numa faculdade e não consegue ter o recurso suficiente para manter-se na universidade. Essa é uma forma que as empresas podem cumprir com sua obrigação do ESG que nós temos. Então, isso tudo vai para a conferência, né? E temos hoje algumas empresas que já se certificaram louvadamente. Nós temos a Super Rico, temos a Fujifilm, e já tem uma que está recertificando, que é a Vivo, por exemplo. São empresas que estão se assumindo enquanto tal e estão se permitindo, inclusive, ser acompanhada, verificada e validada. Muito bom. Excelente. Frei, é importante complementar o Gilberto, dizer que essas 85 empresas que fazem parte desse universo das maiores organizações do país, elas aderiram ao protocolo em tempos distintos, né? Então a gente tem
hoje 2 janelas de certificação para essas empresas, uma no mês de julho e outra em novembro, e esse ano a gente vai celebrar a certificação de 22 dessas 85 empresas. Então são as pioneiras, aquelas que estão inclusive puxando a agenda, cada uma no seu setor da economia, porque são empresas de áreas distintas de atuação, mas é importante também a gente lembrar que o cenário ele ainda permanece muito distante do ideal, né? Essas empresas, apesar de puxarem a agenda, a gente tem ainda um número muito grande de organizações que ainda não conhecem a iniciativa, uma iniciativa que, além de voluntária, é gratuita, né? Ou seja, as empresas não pagam absolutamente nada para estarem inseridas nesse ecossistema. E também lembrando do desafio de descentralizar essa pauta saindo do eixo sudeste e podendo ocupar o sul, a região nordeste e a região norte com empresas que ainda estão muito distantes das práticas de ESG. Muito bom, muito bom. Olha só, pena que nosso horário estourou. Eu peço ao doutor Gilberto fazer a sua mensagem final a todos que estão participando ao vivo ou vão participar depois do programa. Eu acho que é reforçar o convite à Conferência da Equidade Racial. Aqueles que puderem no Rio, dia 24, os que puderem em São Paulo, dia 26. Digo que, inclusive, o preenchimento das inscrições estão disputadíssimos. Já estamos no 3º lote no Rio de Janeiro e no 3º lote em São Paulo. Então, quem tem a oportunidade de se inscrever, se inscrevam e participem efetivamente. Agradeço o convite, saúdo aqui o nosso colega Gibson e saúdo o Frei, o ICL e toda a sua produção. E agradeço os nossos ouvintes aqui do programa Espiritualidade em Ação. Legal. Gibson, sua despedida. Frei, fica um agradecimento e um reconhecimento pela sua luta, pelo coletivo, pela nossa comunidade, ao ICL pela oportunidade de trocar essas palavras. Gilberto, meu querido amigo, parceiro, obrigado pela contribuição. E fica um recado, não se muda aquilo que não se conhece. Então, se você tem a oportunidade de se aproximar do conhecimento daquilo que a gente hoje tem de mais moderno sobre boas práticas corporativas, pensando em diversidade, equidade e inclusão, fica um convite a conhecer o Pacto. A conferência é uma das oportunidades, mas a gente está aí aberto o ano inteiro para abraçar todos aqueles que quiserem contribuir. Ótimo, muito bom demais. Olha só, vocês sabem, todos nós sabemos que a questão do negro é uma dor que perpassa o coração do Brasil inteiro, não é isso? Eu escolhi como texto bíblico final um texto que vai para o coração dos empresários. Vamos ver Jó, o profeta dos sofredores, né? Jó, capítulo 31, versículos de 13 a 15. Olha que bonito como Jó se expressa. Se desprezei o direito do meu servo, o povo negro, ou da minha serva, a mulher negra, quando eles se queixaram a mim, o que farei quando Deus se levantar contra vós? Não é isso? Então, gente, vamos lá. É importante todos vocês, empresários, entenderem que trabalhar ESG é uma maneira de estar em sintonia com o cosmo, em sintonia com Deus, em sintonia com a verdade, com a justiça, com o mundo melhor. Vamos fazer nossa oração final? Senhor nosso Deus, que bom, Pai querido, que vai acontecer essa 4ª conferência da equidade racial no Rio de Janeiro e em São Paulo. Pai querido, são oportunidades para criar o novo, criar a força de Deus através de ações de pessoas humanas que querem um mundo melhor. Pai querido, dê a todas as empresas, todos os participantes desse momento, desses 2 momentos, muita energia para que saia de lá querendo sim transformar o Brasil para melhor. Pai querido, também te peço sua bênção sobre todos aqueles que estão sendo processados pelo Educafro. Temos mais de 60 processos, Pai querido. Um dos processos é contra as BETs. 40 processos contra as BETs, contra 40 BETs. Pai querido, graças a Deus, nos procuraram para conseguir uma conciliação, porque as BETs fazem grande estrago ao nosso povo. Uma jovem negra da Educafro se suicidou, que gastou o dinheiro dela, do pai dela, da mãe dela, do esposo dela, e depois se suicidou. As BETs têm que ser revistas, não pode ser um instrumento de tortura dos pobres. Se atacasse os ricos, tudo bem. Na verdade, não atacar ninguém. A BET tem que rever sua postura, querendo, portanto,
que haja um mundo melhor e que as bets também se enquadrem no ESG e no respeito ao cidadão. Deus, Pai querido, abençoe todos os processos que a gente tem aberto contra as empresas que não estão sendo honestas com o povo negro. Te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Democracia radical. Já ouviu falar sobre esse conceito? Não existe democracia se não formos ao limite em busca de mais direitos, igualdade e liberdade. Esse é um conceito necessário que hoje faz parte do campo de estudos da teoria crítica e que iremos estudar no nosso curso de pós-graduação do ICL. Eu vou contar mais sobre isso no dia do lançamento oficial da pós, dia 27 de novembro, uma quinta, às 20 horas. Eu te espero lá.